Se você quer mudar a aparência e o viço da sua pele sem gastar nada, assiste esse vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sou a Thaís Coelho, sou esteticista e eu separei 7 dicas que vão realmente mudar a sua pele, melhorar a aparência, a textura, trazer uma pele muito mais saudável e mudar também as alterações presentes nela, seja uma acne, uma inflamação, uma mancha, trazendo uma pele mais bonita visualmente falando e saudável também, sem você gastar um centavo. Esse vídeo não é para mostrar nenhum produto para vocês comprarem que vai fazer diferença na vida de vocês, que, nossa, use isso que realmente vai mudar a sua pele, ou uma receita milagrosa. Não, são hábitos e são coisas que eu sou realmente uma prova ali de que isso realmente faz diferença e interfere ali na aparência da nossa pele e nas mudanças aí no dia a dia que vão trazer excelentes resultados e sem a gente mexer a mão no bolso, sem gastar com nada de produto ou com alguma coisa específica. A primeira dica é muito básica, mas realmente a gente precisa disso, que é tomar água. E por que eu sempre falo em tomar água em diversos vídeos aqui no canal e eu puxo a orelha dos meus pacientes? Gente, água é vida, a água limpa o nosso organismo, traz nutrientes, auxilia ali no metabolismo mesmo do nosso organismo, limpa ele e traz também diversos benefícios para a nossa pele, para tudo que é externo, né? Seja pele, cabelos, unhas. Então a água precisa ser tomada ali na devida proporção diária, você ingerir corretamente, porque não adianta falar, ai Thaís, eu bebo água, tá, mas vamos ver quanto que você bebe de água, é 500 ml de água, é 1 litro, você não tá ingerindo corretamente. Então coloque ali no seu diário, ali numa meta, ali no lembrete do celular, beber água, compre uma garrafinha bonita, uma garrafinha grande para você levar no trabalho, no dia a dia, porque isso é essencial, gente. A partir do momento que eu virei a chavinha, que eu falei, não, eu vou começar a tomar água da forma correta, vou começar a tomar direitinho, fez bem pro meu intestino, fez bem pro meu cabelo, fez bem pra minha pele e eu senti diferença, né, nessa questão principalmente da hidratação. Segunda dica, abuse das frutas. As frutas, elas são excelentes para nossa pele e tem muitas frutas que auxiliam nessa função antioxidante. Então elas trazem aí, principalmente a uva roxa ou uvas que tem bastante ali água, uma melancia, um kiwi, um melão. E aí você pode pensar, tá, mas a fruta ela não tem açúcar, frutose, mas a frutose ele é um açúcar bom, que traz benefícios ali para o nosso corpo. É claro que tem proporções, então o ideal é às vezes você consultar um nutricionista, um nutrólogo, né, para você ver uma fruta ali que seja mais compatível com a sua rotina ali, que você goste mais, mas frutas que fazem muito bem para nossa pele são frutas que eu dei o exemplo de uva, melancia, kiwi, frutas que tem um tom mais alaranjado, então melancia que é riquíssimo em vitamina C, acerola, a própria laranja também, então consuma bastante frutas, pelo menos ali 1 ou 2 vezes no seu dia, entre o intervalo de algumas refeições ou junto com a sua refeição, por exemplo, café da manhã, um café da tarde, junto com iogurte, alguma coisa assim, que vai também ter ótimos resultados para a aparência da sua pele. 3. Automassagem facial no momento do seu skincare. Então a gente falou aqui que vocês não vão gastar nada, né? Então eu não tô falando nesse vídeo em questão de produto. Então pegue o seu produto que você já usa no seu dia a dia, principalmente quando a gente fala de sérums, de hidratantes, de alguma coisa ali específica e direcionada para um tratamento que você tá fazendo ali no cuidado com a sua pele, e no momento que você estiver aplicando esse hidratante, esse sérum, aproveite para fazer uma automassagem. Inclusive eu já ensinei aqui no canal. E a automassagem ela vai melhorar a permeação dos ativos presentes no seu produto, vai deixar a aparência da sua pele menos cansada, vai favorecer também a circulação sanguínea e linfática. E eu adoro, gente, é um momento de autocuidado que você pode fazer ali rapidinho mesmo, uns 2, 3 minutinhos, que você vai notar a diferença a longo prazo e melhora inclusive a aparência das rugas, né, e das linhas de expressão. Então faça a automassagem que também vai mudar a aparência da sua pele. Quarta dica, ficar de olho no excesso de vitamina B12. Nós sabemos que o nosso corpo ele precisa ali de todos os complexos das vitaminas, né, principalmente do complexo B, que tem vários ali que a gente encontra na alimentação, né, diária, em consumo de frutas específicas, em verduras, em legumes. Mas a vitamina B12 a gente consegue principalmente em quais alimentos? Ovo
leite, derivados ali do leite e carne vermelha. Acontece que eu também sou algo assim que posso provar para vocês que o excesso da vitamina B12, ela traz alguns malefícios, então mexe ali na questão de sebo e aumenta ali a quantidade de acne na pele. Eu tive que fazer um suplemento de vitamina B12 desde o começo do ano e eu notei que a minha pele ficou com muito mais acne. E como eu já estava fazendo essa suplementação e eu já consumia muito leite, que eu sempre fui gente bezerra, sempre amei leite com café, enfim, eu já comia também bastante carne, ovo, estava tendo excesso dessa vitamina B12. Cuidado, tá? A vitamina B12, ela é essencial, tá? Pro seu consumo ali diário, independente do que você for consumir ali, é importante que a gente faça um consumo ali específico dela, porém eu tava ultrapassando, então nos meus exames a gente via ali que ela tava em excesso e isso tava trazendo malefícios para minha pele, então pode ser, e verifique nos seus exames se não tá em excesso também, principalmente quando envolve processo de acne, né, muita inflamação no rosto, que ela pode estar envolvida também. Quinta dica, sono. Você dorme muito pouco? Como é que tá a qualidade do seu sono? Gente, sono é extremamente importante. E às vezes eu recebo alguns pacientes que eles falam assim, eu durmo bem, eu durmo 8 horas, mas eu durmo picado. Então eu acordo muitas vezes à noite para ir no banheiro, ou acordo porque às vezes ansiedade, não consegue voltar a dormir, enfim. E a gente sabe que a gente fica acordando muitas vezes na noite, a gente não entra naquele sono profundo, não faz ali a síntese de melatonina, né, que a gente precisa, ideal ali nesse momento noturno para o nosso organismo. E a melatonina ela tá ligada também a fatores de antioxidantes, melhorando ali, combatendo os radicais livres durante o sono. E o sono é importante também para que a gente descanse, para o nosso corpo, né, ter um momento ali mais quietinho, tranquilo, para metabolizar ali hormônios e fazer toda a função dele durante a noite. Então, com o médico ali, faça um tratamento específico, procure entender por que você está acordando tanto, por que você não está às vezes conseguindo dormir, tendo insônia. Tem muito paciente que sofre com insônia, às vezes ligado a outros fatores psicológicos, né, de ansiedade, de depressão. E o sono, muita gente não sabe, mas ele tem muito a ver com a pele por conta da melatonina. Então, veja ali, cuide do seu sono, ele é muito precioso, ele é muito especial. Lembrando que eu sou uma profissional da área da estética e o meu nicho específico são gestantes e são mulheres ali no pós-parto. E a gente sabe que dependendo da fase da vida que a gente tá, essa questão do sono não é algo que a gente consegue controlar de fato. Então, quando a gente pega um exemplo de uma mulher ali no pós-parto, numa rotina ali com um bebê, né, recém-nascido, totalmente nova, o bebê não consegue dormir, é claro que essa mulher, né, o pai também, a família, não tem culpa, porque é um momento específico, é uma fase que vai passar, às vezes por conta de um trabalho, algum estudo que você está fazendo, você não está conseguindo ter uma rotina de sono ali específica, tudo bem, são fases, mas é importante a gente ir ajustando para que a gente consiga ter ali pelo menos uma dose diária, né, de sono ali profundo para ajudar no nosso organismo e na nossa pele também. E antes de eu falar as próximas dicas para melhorar a nossa pele sem gastar nada, já curte esse vídeo bastante, que para mim ajuda muito, e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, que é importante para mim. Nós atingimos recentemente 100 mil inscritos aqui no YouTube e eu deixo aqui meu agradecimento muito especial para você que me acompanha. Muito, muito obrigada de coração e que Deus abençoe todos vocês. Sexta dica, aplique a quantidade correta dos produtos e também na ordem correta. Isso vai ajudar também no seu bolso, porque a gente vai economizar. Eu vejo muitos pacientes, até conversando com muitas pessoas, que elas acabam tendo essa dificuldade na ordem dos produtos, na quantidade. Eu posso trazer um vídeo novo para vocês, porque eu já gravei, só que já faz um tempinho, dessa questão tanto da quantidade quanto na ordem correta do skincare. E quando a gente fala de rotina, pode ser tanto a rotina diurna quanto a noturna, tá? Ali específica para as necessidades da sua pele. Então, eu vejo muitos pacientes meus abusando ali de sabonete, de higienizadores ali, fazendo muita espuma, colocando muito sabonete, a gente não precisa disso, tá? E aí, você acaba gastando mais produto, ou o produto acaba mais rápido, então isso acaba influenciando diretamente nessa questão financeira também. Então, utilize uma quantidade ali que é o ideal, uma moedinha, não precisa passar muito produto, tá? De forma exagerada, o contrário também, não precisa
fazer um pinguinho de nada para querer economizar, né? Isso se aplica inclusive no hidratante e no protetor solar, porque tem uma quantidade específica desses produtos. Então, se você utilizar da forma correta, você vai sentir diferença também na aparência da sua pele, tá? Principalmente nesses dois produtos que eu citei, do protetor e do hidratante, porque os hidratantes eles são essenciais para a aparência da nossa pele, independente da idade que você tiver, da alteração cutânea que você tiver. Eu tenho acne, tenho rosácea, tenho a pele cheia de ruguinhas, já com envelhecimento ali cutâneo gritando. Hidratante, gente, hidratante é essencial, independente ali da pele, tá bom? Sétima dica, lave os seus pincéis de maquiagem. Faz quanto tempo que você não lava sua esponjinha, seu pincel aí do pó, do blush? Fala a verdade. Gente, isso aí tá ligado principalmente a fatores de oleosidade e principalmente de acne. Então, se você não tá fazendo a higienização ideal ali semanalmente dos seus pincéis, você pode estar contribuindo para o surgimento dessas alterações que eu citei. Então, o que acontece? O pincel sujo, ele tá cheio de micro-organismos ruins, bactérias, enfim. Então, você tá lá toda bonitona aplicando suas coisas, achando que você tá arrasando, fazendo sua make ali maravilhosa, uma make independente se é pra trabalhar, pra ir pra uma festa, pra ir em algum lugar, pra você mesma. Só que seu pincel tá sujo, faz muito tempo que você não limpa ele, então se dedica lá um tempinho, limpa bem a sua esponja, seus pincéis, lava ali com produto neutro, um produto de bebê mesmo, enfim. Deixe secar, tá? Sem uma fonte de calor, deixa ele secando naturalmente e faça essa higienização, porque vai fazer diferença também na sua pele. E vamos para uma dica bônus? Eu falei que seriam 7 dicas, mas eu vou dar uma 8 aqui como bônus para vocês. Troque o seu enxoval, principalmente a sua fronha e a sua toalha, regularmente também, principalmente quando a gente fala aí dessas questões de novo de acne, de rosácea, ali tudo que gera algo relacionado à inflamação. Porque pensa comigo, gente, a toalha ali, ela fica muito tempo úmida no banheiro, a gente lava a mão, seca, a gente lava o rosto, seca. Então, ela não fica 100% seca. E aí você tá principalmente colocando, mesmo que tá lavando a mão e tá secando nela, ela fica úmida, então ao longo do tempo ali, ela precisa ser trocada, certo? Então muita gente faz errado porque deixa ela semanas ali, a mesma toalha, a toalha fica até fedida, tá cheirando ruim mesmo, e aí tá fazendo seu skincare todo lindo, maravilhoso, vai lá e seca o rosto. Então isso pode estar prejudicando também, porque pode ter bactéria, pode ter alguma coisa ruim ali ligada, presente nessa toalha, que pode estar alterando ali alguma coisa na sua pele. A mesma coisa na fronha. A fronha, pensa comigo, a gente usa ela para dormir. Então a gente usa ela todo santo dia ali no travesseiro. Faz quanto tempo que você não troca a sua fronha? Então sempre quando o meu paciente ele chega aqui, ele faz o procedimento de limpeza de pele, uma das orientações que eu mando para ele em PDF é para que ele troque a fronha dele, porque isso é muito importante e faz toda a diferença ali na saúde da nossa pele também e na aparência. Então essas foram as 7 dicas, 8, né, contando com a nossa dica bônus. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Conta aqui abaixo nos comentários se você tá errando com alguma dessas coisas e faça essas mudanças de hábitos ali diárias sem gastar nada, que eu tenho certeza que você vai notar a diferença na sua pele, na saúde dela e deixando ela muito mais bonita visualmente. Um grande beijo, fiquem todos com Deus!